Acabou de chegar nos cinemas A Longa Marcha, mais uma adaptação de Stephen King, que lançou o livro em 1979 sob o seu pseudônimo Richard Bachman. Ele, com medo de seus livros não serem tão bons assim, decidiu lançar um sem o legado de seu nome para ver se fazia sucesso e acabou fazendo. Mas muitos anos depois chega aos cinemas pela primeira vez, este que foi o primeiro livro de Stephen King escrito. Ele escreveu ainda na faculdade, apesar de não ter sido o primeiro publicado, que este fica aí a cargo de Carrie a Estranha. E agora ele chega aos cinemas, dirigido por Francis Lawrence, responsável por filmes como Eu Sou a Lenda e todos da franquia Jogos Vorazes, com exceção do primeiro de 2012. É estrelado pelo Cooper Rothman, o David Johnson, Ben Wang, trazendo também os veteranos Jude Greer e Mark Hamill. Vou entrar em todos os comentários sobre essa marcha excruciante que traz ali apenas um vencedor depois de rodar a vinheta. Bom, eu gosto desse livro aqui. Vou tentar me desassociar o máximo da obra literária para comentar o filme, como eu sempre faço aqui. Mas já vou adiantar que se você não leu o livro, mas já assistiu o filme ou não assistiu o filme, recomendo a leitura independente aí. Stephen King, para mim, pelo menos, nunca é demais, então fica a minha recomendação aqui também. Eu acho um filme ótimo. Eu acho que o Francis Lawrence ele tem trabalhos ali muito interessantes dramaticamente, mas que conversam muito bem com esse cinema mais blockbuster, esse cinema mais pipoca. Eu acho que ele consegue empregar bem também as críticas sociais necessárias. E aqui na Longa Marcha, ele tem muito de Jogos Vorazes, tem muito de Round Six, mas na verdade Jogos Vorazes e Round Six tem muito da Longa Marcha. Como eu falei, ele foi publicado em 1979. Então é muito interessante, apesar do King ter escrito ainda nos anos 60. E ali é uma ideia de tipo, você pega alguns jovens, né? No livro são 100, no filme não fica especificado quantos, mas acredito que são menos do que 100. Coloca numa estrada e fala, a partir daqui vocês vão, não tem uma linha de chegada, a última pessoa que estiver em pé ganha. Então é tipo assim, a gente não tem onde que pare, a gente só para quando tiver apenas um ainda andando. E aqueles que não conseguirem mais andar, seja na velocidade mínima ou por algum motivo parem, seja lá o que aconteça, vão tomando advertências. São 3 advertências, após a terceira você não toma mais uma, né? Você é eliminado. É eliminado permanentemente, ou seja, morto. Então um filme que traz ali toda uma coisa de militarização, toda uma questão de crise política, econômica e tudo mais, e claro, criticando ali, de certa forma, um pouco esse poderio do governo americano, também essa cultura dos reality shows, que ainda era uma ideia muito básica, muito realmente no campo das ideias daquela época, mas essa espetacularização da dor, que hoje a gente cada vez tem sentido mais, não só em reality shows, mas também aí nas redes sociais, né? Virou um negócio realmente vender a dor e como as pessoas pagam por isso, né? Não sempre financeiramente, mas com a sua audiência, com a sua observação, estão ali ávidos pelo ver a dor do outro. Então esse filme deixa isso também muito claro. Eu acho interessante porque ele é um filme muito cru, e é uma ideia muito crua, essa que o King emprega ali, e que o Francis Lawrence ele tem também um grande desafio. Eu citei outros trabalhos audiovisuais que a gente já conhece, como o Round Six e o próprio Jogos Vorazes, que tem muitos outros elementos para criar narrativa e narrativa dramática, né? Como na série ali a gente tem toda a questão do ambiente infantil, eles nunca sabem que próxima prova virá e tudo mais. Já comentei o Round Six aqui. Se você não viu o meu comentário sobre a última temporada, por exemplo, vou deixar o link no card. E nos Jogos Vorazes a gente tem uma arena cheia de aparatos, cheia de coisas ali, e eles têm que se matar, né? Então a gente tem toda essa dramaticidade de um competidor contra o outro. Aqui a gente tem uma coisa muito crua. Olha, esses caras vão andando e vão andando, e é isso. Não podem parar para comer, para beber água, para descansar, para fazer as suas necessidades fisiológicas, nada. Eles têm que andar, até um último aguentar e chegar lá, e eles vão andando muito, é muito tempo andando. E as pessoas observando, tanto na TV quanto nas laterais e tudo mais. O filme tem menos essa coisa dos espectadores ao vivo, no livro tem um pouco mais, mas eu gosto da forma como eles adaptam aqui. Eles fazem algumas adaptações em relação ao livro que são coerentes, né? Eles
pegam algumas situações que acontecem com determinados personagens, algumas questões de personalidade até também, e acoplam em outros personagens para poder condensar, né? Eles condensam um personagem no outro para poder diminuir ali o elenco e tudo mais, para ficar uma coisa mais enxuta até para o público do cinema, que não é o da literatura, pegar um pouco mais fácil, ter uma coisa ali mais ágil. Eu acho que tem ótimas atuações ali. Mark Hamill é muito bom, apesar de não ter muito tempo de tela, nem muito como se expressar, porque ele usa sempre um boné ali e óculos de sol, então aparece pouco do rosto dele, mas a entonação da voz, a imposição corporal, isso é muito interessante. Acho que ali o Cooper Rothman, ele se destaca bem, mas eu gosto muito do David Johnson ali, que faz ali o McVrees, que é ali o seu co-protagonista, digamos assim, né? Então, essa dinâmica também, o David Johnson é muito bom. A gente tem algumas poucas cenas da Judy Greer, mas ela também manda muito bem, principalmente na primeira cena dela e na última, ela manda muitíssimo bem. Então a gente tem um elenco muito legal. A gente também tem um Ben Wang, que a gente viu recentemente em Karate Kid Lendas esse ano ali, o novo Karate Kid. Também comentei aqui, link tá no card. Então a gente tem ali boas atuações, a gente tem uma direção muito firme do Francis Lawrence. Ele entende muito bem fazer essas distopias, com essa espetacularização da dor, e consegue fazer isso de uma forma que seja dramática, narrativamente coerente, que seja um cinema pipoca, mesmo que isso embrulhe o estômago, pelo menos a gente espera que embrulhe, né? Mas ele consegue também passar essa crítica social de forma muito contundente, muito interessante, e consegue mesclar todos esses pontos num filme que ele realmente tem muita coerência. Ele tem começo, meio e fim, e ele tem narrativa realmente muito pertinente. Então ele consegue transformar todo o material do King ali numa boa adaptação cinematográfica. A gente já está com uma adaptação do King nos cinemas, que é A Vida de Chuck, que eu já comentei aqui no canal, link tá no card, como você já deve imaginar, que também tem o Mark Hamill no elenco, e essa aqui é mais uma adaptação. A gente tem muitas obras interessantíssimas do King, sou muito fã do trabalho dele, mas a gente não tem tantas adaptações boas do autor para o cinema ou para a TV. E só em um mês a gente teve 2 ótimas adaptações. Uma coisa que eu acho que foi super competente para criar todo o clima, e eu falo sempre que é muito importante todo o trabalho cinematográfico, e aqui é muito bom, é a trilha sonora. Ela é muito imersiva e aterrorizante. Eu acho que ela funciona muito para criar toda a tensão dramática, toda a tensão do terror, toda a tensão de tudo que você está vendo ali. Ela também consegue amarrar. A trilha sonora realmente é impecável. Eu tenho aqui que falar também que eu vou ser um pouco Caxias em relação ao livro para o filme com o final. Eu entendi ali mais ou menos qual é a mensagem que eu imagino que eles quiseram passar, também criar ali uma coisa mais surpreendente, amarrar mais essa ideia de ter um antagonista e tudo mais, mas eu acho que o final do livro ali, potencializado pelo valor e pelo poder do cinema, poderia ter agregado um pouco mais para trazer um pouco mais de interesse sobre essa resiliência humana e tudo mais. O que eles quiseram fazer ali com essa questão meio de quebrar expectativas, para quem já leu o livro, talvez surpreender o próprio público que está vendo o filme, porque acredito que a maioria das pessoas não vai esperar o que acontece ali, mas eu acho que fica um pouco agridoce, para minha opinião aí muito particular, porque eu acho que o final do livro poderia ser potencializado de forma mais interessante no cinema. Não é um final ruim o do filme, mas eu fico incomodado porque eu gosto muito do final do livro também, apesar de ele ser um pouco abrupto, mas eu acho ele interessante para poder fazer esse paralelo, como eu falei, sobre a resiliência e tudo mais. Eu acho que tem momentos ali muito emocionantes, muito fortes mesmo em A Longa Marcha, tem momentos que eu me sinto ali muito revoltado com o que eu estou vendo em tela, fico emocionado, tem alguns momentos que são realmente muito bem coreografados, muito bem pensados, de uma dramaticidade muito alta, que eu acho que o Francis Lawrence consegue capturar muito bem com o material base, com toda a equipe dele, roteiristas e tudo mais, e consegue extrair desses atores ali cenas realmente que eu acho muito interessantes e, por que não, emblemáticas para dentro da narrativa desse filme, dentro aí da filmografia de adaptações de Stephen King. Então, se você tiver a oportunidade, se você tiver estômago, se você gostar desse tipo de narrativa, se você gosta de, por exemplo, Jogos Vorazes, Round 6, se você gosta do King, vá aos cinemas e dê uma oportunidade para Longa Marcha, porque realmente aqui é um trabalho visceral, potente e muito interessante mesmo, vale o seu ingresso. Vídeo ficando por aqui, hein? Não esqueça do seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Se já assistiu a Longa Marcha, comenta o que achou do filme e até a próxima.